Boa noite a todos os nossos amigos que sempre nos acompanham através da rede social. Como todos sabemos, ainda permanecemos em quarentena e todas as nossas atividades de atendimento, de estudo, enfim, de trabalhos, estão temporariamente paralisadas. Pedimos a Deus e à espiritualidade superior que nos concedam no mais breve de tempo possível o retorno a essas atividades que tanto nos faz falta e da qual tanto precisamos. A palestra de hoje, dando continuidade à sequência de palestras que viemos fazendo nessas últimas semanas, tem como título Encontrar a Si Mesmo. Uma proposta de auto-reconhecimento. O conhecer-se a si mesmo é sobretudo o que existe de mais importante na vida de todos nós. Eu costumo sempre dizer que nós estamos nessa experiência terrena, como vamos ver, muito mais para nos assenhorarmos, tomarmos conta de nós. Isso tem sido tão difícil porque o homem tem estado tão distante da sua própria realidade. E esse momento que nós estamos vivendo, como uma grande transição, movido por incertezas, conflitos, com o objetivo, consequentemente, o objetivo de nos estimular a esse propósito da vida, que é o mergulhar dentro da sua própria individualidade, buscar dentro de si a essência e o sentido da vida. E eu vi uma frase que achei muito interessante, que diz: não adianta pedir a Deus coisas que lhe botem para frente se você continua olhando para trás. A gente pede, mas não faz por onde alcançar aquilo que pede, achando que Deus tem essa condição de solucionar todos os nossos problemas, quando devemos entender que, pela lei de causa e efeito, tudo que nós vivemos tem como efeito as causas por nós mesmos provocadas. E, consequentemente, não vamos nunca alcançar esse desejo tão esperado por todos nós. Independente da sua crença, da sua religião, Deus está na vida de todos, mas, como eu sempre digo, Deus age através de nós e não por nós. Então, tudo se transforma a cada instante, mas a verdadeira transformação começa em você. Vamos, a partir de agora, elevar a nossa autoestima, utilizando conhecimentos extraordinários para nos tornarmos pessoas extraordinárias. Como esperar a transformação evolutiva do mundo se você não provoca e não aceita a transformação do seu eu? Acostume-se a olhar para as estrelas e não desanime, até sentir o seu brilho dentro de você. Você é luz, a vida viaja na luz. Essa belíssima mensagem, psicografada pelo médium Chico Xavier, foi ditada pelo Espírito Emmanuel. Como sempre, nas suas brilhantes mensagens, ele nos traz a certeza da existência e o propósito da vida. Essa vida que todos nós estamos aqui vivendo como uma experiência transitória e que logo vamos ter que partir, voltando para a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. E aí vem a pergunta: quem sou eu? Nós somos uma consciência que anima um ser e que constrói um corpo físico para tornar-se visível e viabilizar a nossa passagem por aqui. Então, nós vimos nos nossos estudos, os anteriores, que nossa realidade de vida é formada por corpos, estruturas que se interpõem ou se contrapõem uma à outra para formar todo o conteúdo da nossa existência como ser espiritual.
Então, a nossa primeira realidade é a realidade de um ser criado por Deus, que tem uma inteligência que contracena com a própria inteligência de Deus, dentro dos limites que nós ainda temos, pela ignorância que carregamos como entendimento de vida. Mas a partir do momento em que esse espírito, ele adquire o seu grau de individualidade, que passa a ser dona de si mesma, essa realidade, ele assume uma consciência, que pode ser chamado de uma mente, que é o atributo essencial para que o espírito possa desenvolver os seus potenciais de conhecimento. E à medida que esses conhecimentos vão se estruturando dentro do seu eu interior, ele vai adquirindo maior experiência de vida. Isso não pode acontecer numa única estada ou num único estágio aqui na Terra. São sucessivas idas e vindas para que o espírito possa, aos poucos, como um diamante que precisa ser lapidado e, consequentemente, adquirir a sua formosura, o seu brilho, mas, sobretudo, a sua resistência. É isso que todos nós precisamos para a construção do nosso eu. E aí ele atinge um certo grau de evolução, construindo o seu primeiro corpo, que é o corpo espiritual. A obra de Deus, ela é constituída por um grande fluido que nós conhecemos como espírito, o fluido cósmico universal. É essa matéria que nós não temos ainda a menor ideia do que seja, sabemos sim que ela existe, que permeia e constitui todo o universo. Para os físicos, trata-se de uma outra realidade, como o próprio Einstein dizia, que era o campo unificado, né? E assim, outras denominações existem, mas essa energia que potencializa tudo, forma o nosso primeiro corpo, como eu disse, que é o corpo das emoções, do sentimento, e tudo isso está dentro de uma realidade que é a nossa própria mente. A mente não é uma secreção do cérebro, como os cientistas costumam afirmar. A mente, ela é imaterial, ela é de uma natureza totalmente distante da nossa realidade, e consequentemente é ela que guarda e mantém toda a nossa realidade. Os nossos erros, os nossos conflitos, as nossas virtudes e os nossos defeitos estão dentro desses arquivos do inconsciente, precisando, em alguns momentos, serem ativados para, quem sabe, uma retificação ou até mesmo uma mudança de ideia acerca deles. Mas eles têm o propósito de nos estimular para o processo da transformação. Dói muitas vezes nos torna pessoas de difícil acesso dentro de nós mesmos, mas tudo isso tem um propósito, que é o de alavancar o processo no crescimento interior. O nosso corpo físico, que não é o corpo, senão como consequência do nosso corpo espiritual. Ele não é o corpo da causa, como muitos pensam, é o corpo do efeito. Tudo que acontece no nosso corpo físico é consequência do corpo espiritual, que é consequência do corpo mental. Ou seja, nós somos o que evidentemente pensamos. Isso forma todo o conjunto da obra da vida que nós vivemos. Por isso que nós devemos ter muito cuidado ao lidar com as nossas realidades presentes e sabermos que nós estamos aqui nessa transitoriedade com o único objetivo, que é o de saber quem você é, o que você está fazendo, de onde você veio, para onde você vai, que são essas perguntas que permeiam a mente de todo ser vivo em busca de uma resposta. E a doutrina espírita, com todos os seus meios e seus argumentos, nos dá uma direção no sentido da lógica, e dentro dessa lógica nós podemos verdadeiramente, talvez até mudar o rumo da nossa vida e nos transformarmos pessoas mais seguras de nós, que é isso que nós podemos
e devemos fazer. Então, o nosso corpo físico, ele é elaborado para que o nosso espírito possa passar um tempo previamente determinado neste planeta, sendo submetido às suas leis. Todos nós sabemos que a vida ela é mantida por leis. Existem duas leis que são vinculadas à lei maior, que é a lei do amor de Deus, que são as leis morais e as leis naturais. As leis naturais são as leis que obedecem todo o processo da natureza, que são as leis da própria física, como a lei da gravidade. Nós não podemos nesse planeta caminhar suspendendo ao mesmo tempo os dois pés. A lei da gravidade não nos permite isso. Quando a gente levanta um pé, o outro tem que ficar colado ao chão para que a gente possa se manter em equilíbrio. Temos que respeitar a lei do tempo, a própria lei do espaço e tantas outras que fazem parte da lei natural. Por isso que é muito importante a preservação do meio em que o homem vive, porque isso também é fundamental para a lei maior vinculada à nossa realidade. E as mais difíceis de serem seguidas pelo homem, que são as leis morais. São as leis que formam a diretriz do pensamento e da conduta humana. Não é a moralidade propriamente voltada para os preceitos da sociedade que nos obriga a determinadas condições, mas quando a gente fala dessa moralidade, é do comportamento interior. Trata-se do amor ao próximo, da comunhão dos pensamentos, da conduta que todos nós devemos ter, visando essencialmente o que nós temos de mais fundamental, que é o eu interior, que é o nosso aspecto de natureza plenamente espiritual. Por isso que lá na antiguidade, bem antes de Jesus, um sábio já nos dizia: conhece-te a ti mesmo. Essa expressão que foi tão bem defendida por Sócrates, que pagou o preço que pagou por ter tentado naquele tempo causar uma revolução na consciência, porque ele observava que os jovens da antiga Grécia viviam dentro de estruturas familiares bastante rígidas, onde eles eram obrigados a seguir tudo que o pai dissesse. Eram herdeiros natos. Eles não tinham direito de decidir nada por si, muito diferente do que nós vemos hoje. E Sócrates, na praça pública, despertava na consciência desses jovens uma nova forma de viver e de pensar. Porque é muito comum vivermos hoje e vermos hoje na sociedade as pessoas querendo implantar a sua vontade na consciência dos outros. São essas ideias de massificação, são esses grupos de influência que muitas vezes nós nos deixamos levar por não termos consciência do que somos. E Sócrates combateu isso de uma forma muito brilhante, mas ele foi exatamente visto como um transgressor das leis da sociedade e, portanto, passou a ser condenado. E conta-nos a história que um daqueles jovens que ali se encontrava, ao chegar em casa, foi interpelado pelo pai, perguntando aonde ele estava, e ele disse: eu estava na praça, ouvindo os ensinamentos do mestre, do nosso querido Sócrates. E ele disse: você perde tempo ouvindo aquilo, ou que aquele louco diz? E o pai, no momento de desespero, agride o filho, e o filho toma para ele a posição que lhe é devida e diz: eu aprendo com ele a não fazer com meus filhos o que o Senhor está querendo fazer comigo, impondo a sua vontade diante de uma vontade que é a minha. E veja que lição ele nos deixou. E Sócrates diz: se queres estar bem consigo, tendes a necessidade primeira de um olhar interior e profundo. Será que nós praticamos isso? Será que nós estamos constantemente fazendo essa viagem interior? Em outras palavras, temos que exercitar a autoanálise e a autocrítica. A autoanálise é você avaliar a sua vida no seu dia a dia, de maneira serena, tranquila, sem estresse. E a autocrítica é saber que você comete erros,
que você é um ser humano que vive numa experiência aqui na Terra, na condição de um espírito imperfeito, ainda tem declinações que são naturais dessa experiência, como o orgulho, o egoísmo, essa tendência à maledicência. Então é preciso que você faça essa avaliação, não colocando nos outros culpas que são evidentemente suas, para não nos enganarmos, por certeza, acerca de nós mesmos. Então eu hoje estava me lembrando, quando preparava esse texto para a gente trabalhar, que alguns anos atrás, dois jovens, numa madrugada, na cidade de Brasília, eles passavam por uma praça e viram um homem deitado, dormindo, e atearam fogo naquele homem, num ato de uma extrema desumanidade. E esses jovens foram detidos e, por serem de menor, seus pais foram convidados pelo delegado para depor, e eles disseram que fizeram aquilo porque pensavam que aquele homem era um esmoléu, um mendigo. Na realidade, tratava-se de um índio. E o que mais estranhou e o que mais nos leva a refletir é que eram jovens de uma família boa, seu pai era um homem de uma conduta social equilibrada, eles não tinham nenhuma tendência a fazer o mal, pelo menos dentro da prerrogativa de seus antecedentes, eram jovens equilibrados, nunca tinham agido de forma violenta ou agressiva com relação a ninguém, não tinham nenhum sinal de qualquer transtorno psicológico ou psicótico, enfim, eles apenas pediram desculpas dizendo que fizeram aquilo contra aquele índio porque pensavam que se tratava de um mendigo. Vejam o que o ser humano é capaz de fazer. Pouco tempo depois, na Barra da Tijuca, outros jovens, também de família nobre, vinham em um carro de luxo e observaram numa parada de ônibus uma mulher, uma empregada doméstica que teria terminado o seu dia de trabalho ali sentada. Eles desceram e agrediram ela quase que mortalmente. E quando foram interpelados pela autoridade policial, eles disseram que imaginavam ser ela uma prostituta, e por isso eles agiram assim, como se uma prostituta fosse um ser humano indigno e que tivesse que ser agredido por eles. E mais uma vez, fazendo um levantamento de tudo que eles tinham como prerrogativa ou antecedentes, verificaram que não se tratavam de garotos que tinham uma história que pudesse comprometê-los acerca do que eles praticaram. E por que é que o ser humano faz isso? É exatamente o que nós vamos ver. São estruturas mentais, são arquivos que não foram ainda devidamente trabalhados. Todos nós temos um passado que não é dos mais recomendáveis pelo que nós praticamos. Vivemos épocas de guerras, onde matar era uma coisa natural, onde o ser humano tinha uma condição completamente diferente do que tem hoje. E tudo isso é preciso a gente refletir, e o quanto nós somos predisponentes a ter atitudes ainda translocadas como estas que foram por esses jovens vivenciadas. E eu também, fazendo jus desse nosso pensamento, recentemente eu vi uma matéria que foi pesquisada por Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele é um neuropsiquiatra e lançou o livro Em Busca de Sentido, e nesse livro ele fala exatamente do sentido da vida, a essência da vida. Ele era um austríaco, aliás, um austríaco, e que teve a experiência do campo de concentração. E ele observou, durante aquele período que ali passou, que aqueles judeus, mesmo sem ter nada mais como motivo de viver, totalmente debilitados,
Alguns chegavam a pesar poucos quilos, mas enquanto ali eles se encontravam, eles tinham uma vontade enorme de viver e lutavam bravamente pela vida, como se eles tivessem um sentido que falasse mais alto do que tudo aquilo pelo que eles estavam passando, porque nada favorecia. Imaginemos o que seja um campo de concentração. Muitas vezes nos documentários que vemos, em muitos momentos a gente não tem coragem nem de ver as atrocidades, a maneira como aqueles homens foram tratados. E eles tinham uma vontade enorme de lutar pela vida. Enquanto nós observamos, e ele observou nas suas pesquisas, que jovens abastados, de famílias estruturadas, com a condição de vida muito propícia para o desenvolvimento, para o bem-estar, cometem suicídio. O que leva o homem a ser tão divergente na sua forma de pensar e de agir? E ele chegou à conclusão de que o que motiva o homem a viver é o sentido da vida. Eu costumo sempre dizer que Deus é a direção. Nós temos uma direção a seguir. Dela nós não podemos fugir. É como se Deus fosse a grande estrada, mas o caminho quem traça é cada um de nós. E este caminho é o sentido. Fazendo uma alusão em termos de exemplificação, é como se você tivesse uma picanha suculenta, que você coloca numa churrasqueira e prepara. No momento em que você vai se deleitar comendo, você verifica que ela não tem sal. E por mais que ela seja atrativa, ela não tem sabor. Você não consegue comer. Assim é a vida de muitos. Tem tudo, mas falta a essência. Por isso que Jesus falava do sal da terra. Não é o sal que conserva apenas, mas o sal que realça o sabor. O sabor que todos nós precisamos ter para realçar a vida. E, consequentemente, isso é o que nós mais temos que buscar, e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Portanto, o que nós chamamos de vazio existencial, que é tão falado e tão comentado também nesse momento, nada mais é do que a perca desse sentido, que é o sentido da vida. Quem sabe se tudo que estamos passando agora não é um alerta para o verdadeiro significado da vida, evitando uma coisa que está sendo cada vez mais necessária ser vista, que é a coisificação. Nós transformamos tudo numa coisa, não é? O uso das pessoas, como fazemos, para a nossa necessidade. Os pais utilizam os filhos como uma necessidade, os filhos fazem o mesmo, os amigos fazem, e consequentemente, no instante que essas necessidades elas não são atendidas, as pessoas entram exatamente no que eles chamam no vazio existencial. Eu dependo de, e não vejo que não há outro meio para que eu possa evoluir, se não buscar o que ele tanto falou, que é a essência da vida. Eu aproveitei um dos capítulos mais significativos da grande obra que é o livro Nosso Lar, que nós estamos estudando e pesquisando com detalhes o que essa obra tem para nos oferecer acerca do mundo espiritual, fazendo uma alusão também com relação ao nosso mundo, o porquê da nossa existência e o que nós devemos trabalhar em nós para quando daqui partirmos, podermos levar o máximo de conteúdo proveitoso para que possamos dar continuidade ao nosso processo de vida. E naquele momento, falando do capítulo 6, que tem como título Precioso Aviso, todos nós sabemos a história de André Luiz. Era um médico, um homem que tinha uma vida politicamente correta, era um grande profissional na área da medicina,
era um pai de família que mantinha toda a estrutura familiar de maneira saudável, tinha seus hábitos, seus costumes, e de repente ele se vê vítima de uma viagem que ele não esperava, que é o que nós chamamos de morte. Ele desencarna, e para a surpresa dele, ele se vê no lugar em que ele nunca pensou estar, o que nós chamamos de inferno, que para a doutrina espírita e pelos espíritos que nos orientam, trata-se de um lugar de transição. Eu costumo sempre dizer, é um spa, onde você vai lá depurar-se, queimar os seus excessos, queimar aquilo que você contraiu e que leva como herança, pelo menos para tentar colocar você dentro de um processo de revisão dos seus pensamentos e principalmente da sua conduta. E lá ele permanece em sofrimento intenso durante 8 anos. Mas quando ele, que era um homem cético, um homem que não acreditava em Deus, um extremo materialista, ele não vê outra alternativa para sair da situação em que ele se encontrava, senão apelar, como ele fez, para Deus. E ele, no momento em que ele faz aquela oração fervorosa, a pedido de sua mãe, aqueles espíritos vão ali e resgatam ele, levando para o mundo que é a colônia espiritual, o nosso lar. Passado o tempo, ele vai se restabelecendo e em dado momento ele recebe a visita daquele que foi o seu grande auxiliar no processo do resgate, a pedido, como eu disse, de sua querida mãe. Ele começa uma conversa. E o ministro Clarencio pergunta a ele o que uma pessoa pergunta a outra, e a gente tem ouvido tanto falar, e até mesmo ele como médico fez isso. Como é que você vai? Como você está? Está bem? E ele responde, não posso negar que esteja melhor. Realmente, para o que ele tinha vivido, pela experiência que ele tinha passado, ele estava já em processo de restabelecimento. Entretanto, sofro intensamente. Estranhas sensações de angústia no coração. Tudo herança do que ele viveu aqui na Terra. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência. Como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso organizar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Veja que o depoimento dele é muito parecido com o da maioria das pessoas quando estão vivendo os seus problemas e sofrendo as suas vicissitudes. E aí ele prossegue com o seu discurso de sofrimento, dizendo mais: além desses meus sofrimentos morais, que são enormes e inexprimíveis, não posso fugir da tormenta exterior que volta para dentro de mim como verdadeiras tempestades. Quem de nós não vive essas tempestades? E principalmente as pessoas que não estão habituadas a olharem, como eu estou aqui sendo bem objetivo dizendo, para dentro de si. Todos nós passamos por calmarias e por tempestades, porque isso, minha gente, faz parte do nosso programa de vida. A Terra não é um paraíso, é bom que se diga. Nós não estamos aqui para recrear. Nós temos momentos de recreio. Nós temos momentos de paraíso. Mas a Terra é uma escola que se ensina, mas que se espera o aprendizado, porque não vai deixar de existir as avaliações. As provas são necessárias. É a única maneira de avaliar aquilo que você aprendeu, é se submetendo às provas. Está aí exatamente o que a gente tem ouvido e visto. Os discursos são maravilhosos. Existem pregações em todo canto. Fala-se do Evangelho com uma desenvoltura tamanha, mas só falam.
a prática é praticamente zero. Eu não me refiro a esse, né? A todos nós somos assim, porque somos ainda espíritos imperfeitos. E André Luiz leva isso como herança, como eu disse, para o mundo espiritual, como nós vamos também levar. A gente tem que preparar todo esse material, porque ele vai conosco. Ninguém se livra dos seus fantasmas, nem também deixa de levar os seus anjos, faz parte do conjunto da obra. E ele continua dizendo: no planeta, ou seja, quando aqui estava, as vicissitudes, os desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria. Então, tudo isso era condição, e como é condição da vida. Nós agora estamos vivendo um processo transitório dessa natureza, porque a transformação, ela nos impõe sempre o desconhecido, o inesperado, o imprevidente, porque ela realmente sai de uma realidade para se colocar em outra, e isso nos causa a inquietação da incerteza, né? Depois, disse ele, o sofrimento da morte do corpo, isso tudo ele levando como realidade naquele momento. Em seguida, as martirizações no além-túmulo, exatamente o que ele estava passando. Porque a gente ainda, muitas vezes, se contracena com ideias de que a morte nos leva para o céu ou para o inferno. Veja que ele aqui nos traz uma ideia fixa de que a vida continua. Lá no prefácio desse livro, o próprio Emmanuel diz, né, que a morte é um jogo ilusório, que a vida não cessa. E aqui ele pergunta: que será então a vida? Quem de nós não faz essa pergunta? Sucessivos desenrolar de misérias e lágrimas? Não haverá recurso à semeadura da paz? Todo questionamento que ele faz, como eu disse, todos nós fazemos. Por mais que deseje firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito como terrível cárcere do coração. Que desventurado destino! Veja a quantidade de coisas negativas que ele naquele momento descerra no seu discurso de vitimismo. E todos nós somos um pouco de tudo isso, ou quem sabe muito mais. E ouvindo toda aquela narrativa, o ministro Clarencio chegou a ficar sentado, sabendo que o discurso ia ser desse jeito. Eles tinham uma experiência enorme acerca desses comportamentos. E ele faz uma pergunta que eu acho fantástica, e eu sempre tenho feito aqui nas nossas atividades: deseja você a cura espiritual? Ele não falou de outra coisa. Você quer se curar? Você quer ser uma pessoa melhor? Você quer se conhecer? Você quer ficar bem? E ele fez um gesto afirmativo, dizendo que sim. E olha o que ele diz: aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo. E o que a gente mais vê são as pessoas falando de si mesmo, contando suas amarguras, suas tristezas, suas frustrações, suas decepções. Nem comente a própria dor. Aprenda a não ser essa pessoa. A gente tem um hábito de falar da dor, estimulando ainda mais, dando a ela um sentido maior de ser a dor que ela é. Lamentação, disse ele, denota enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. Olha como ele aí coloca de forma bem objetiva. As pessoas que se lamentam, elas nunca proporcionam uma condição de melhora, porque elas se entregam naquela condição que a gente comentou lá no começo, a falta da essência da vida, da motivação.
Não adianta você pedir uma coisa se você não está pronto para o que você está pedindo. E ele continua dizendo: é indispensável disciplinar, ou melhor, criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Criar pensamentos novos, pensar de uma maneira mais proativa. A vida precisa dessa, porque o projeto da vida é um projeto de evolução. A evolução nos impulsiona ao crescimento, mas o crescimento se dá em todas as áreas do conteúdo humano, mas principalmente o crescimento espiritual, que tem faltado a muitos de nós. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Veja que lição ele naquele momento recebe, para que ele possa se libertar de todos esses recalques e pensamentos que ele trouxe, ou que ele havia trazido da sua experiência anterior. E assim tem sido a humanidade. E fazendo uso desse pensamento, eu me lembrei do Sermão da Montanha. Eu nunca esqueço, porque eu considero a mais importante de todas as mensagens que Jesus nos trouxe, porque ela é uma advertência, mas ao mesmo tempo ela é de uma natureza muito significativa em termos de mudança, de crescimento interior, porque ele nos mostra que tudo existe, mas que você pode trabalhar essas coisas da sua existência de maneira inteligente. Mas quando ele começa o sermão, ele fala da sua primeira bem-aventurança, quando ele fala dos pobres de espírito, e nós não somos pobres de espírito, é bom que se diga, porque essa pobreza não é a pobreza material, mas a pobreza da essência do que nós falamos, a pobreza interior, porque ela é decorrente de uma virtude que nós não temos, que é a humildade. Nós só somos o que somos porque não somos humildes. E ele fala na segunda condição, nessa ascensão, como a gente tem comentado, que é subir o monte, que é bem-aventurados os aflitos ou os que choram, porque serão consolados. Quando ele fala aflitos ou os que choram, ele está falando de uma condição natural da nossa vida, porque nem sempre o choro significa revolta, significa sofrimento. O choro é um sistema de depuração, é como se ele tivesse com as lágrimas lavando a alma para se purificar diante daquilo que ele tem que enfrentar. É lavar a roupa suja que precisa ser lavada. Então, com relação ao que nós estamos vivendo agora, utilizando essa passagem que está lá no Evangelho de Mateus, dessa bem-aventurança, podemos fazer aqui uma comparação ao momento presente acerca da quarentena, que pode ser uma prisão de difícil convivência, como é para muitos que não estavam acostumados a habitar ou conviver no ambiente mais importante da estrutura da evolução do espírito, que é a família, mesmo a consanguínea, porque ele só pode estruturar a família espiritual quando ele passar pela experiência da família consanguínea, porque na família, humanamente falando, nós temos que entender que nelas estão as mais importantes experiências necessárias para o nosso crescimento, principalmente a da compreensão para com o próximo, a da tolerância, da resiliência, e principalmente trabalhar a tolerância, tão difícil no dia a dia. Então, o recolhimento, como ele fala, que estamos de maneira imposta vivendo, é para nós aprimorarmos mais essa convivência. Então, nós podemos comparar esse momento que nós estamos vivendo a uma passagem muito significativa na vida de tantos que por aqui passaram
e vieram trazer mensagens, como o próprio Jesus, como líder de toda a revolução da humanidade, o governador espiritual do planeta Terra, ele teve a sua passagem no deserto. O que é o deserto? O deserto é um lugar de extrema solidão. É um lugar onde tudo é indefinido, tudo é extremo. As noites são frias demais, os dias são de muito calor. Tudo se move pelo vento. Nada no deserto floresce. Exatamente para provocar por aquele passante, aquele transeunte, a necessidade de contar consigo mesmo. E esse momento de você fazer uma viagem interior e aprender a se dominar diante de todas as diversidades da vida, para no final dessa travessia você estar livre do que está no entorno de você como flutuação mental e passar a viver o que existe de mais profundo, que é a sua própria essência. E é exatamente nesse momento que nós precisamos entender da necessidade do equilíbrio e do autoconhecimento. O que para nós nesse instante está parecendo um castigo, uma penalidade, não é outra coisa senão um despertar de uma revolução na consciência de cada um, porque só a aflição é que revela quem verdadeiramente nós somos. Infelizmente, é uma das maneiras, pedagogicamente falando, mais utilizadas pela bondade, pela misericórdia de Deus, para estimular o crescimento em nossas vidas, é a aflição. Devemos aproveitar o tesouro da aflição, recebendo-a como único meio para a nossa transformação interior. Se a tempestade purifica o ar, e se o fel é medicamento que cura, a aflição é a porta de acesso ao engrandecimento espiritual. Isso tudo é uma mensagem de grande necessidade para uma reflexão. Por isso, só aquele que recebe a aflição como um instrumento de perfeição consegue extrair suas preciosidades divinas. Eu estou sofrendo, o momento é difícil, mas eu vou superar e vou me tornar uma pessoa melhor, mais resistente. É por isso que nem todos os que sofrem podem ser os bem-aventurados, como Jesus disse. E Ele nos deu uma lição bem verdadeira do que seja isso, porque Ele passou por tudo isso para nos ensinar. Somente aproveitando a dor para a materialização de nossos ideais é que podemos atingir a divina alegria da esperança vitoriosa. E aqui nós, como exemplo, podemos dar o oleiro, né? que faz a sua peça, mas que precisa de uma alta temperatura para que ela se estruture. Então nós somos um pouco de tudo isso e precisamos disso. Muitas vezes a travessia é difícil, as dificuldades são enormes, mas elas são necessárias para que nós possamos nos avaliar melhor. Essa pandemia, exatamente, ela está avaliando a humanidade inteira, né? Todas as nações, todas as pessoas, independente que seja o que seja, de onde venha, para onde vai, sua ideologia política, racial, social, todos somos vítimas de um mesmo momento, de uma mesma experiência. Mas o que temos visto é pessoas apresentando um comportamento totalmente contrário a que sempre pregava, principalmente os religiosos. Então a gente tem que entender isso de uma maneira bem objetiva, mas necessária. Porque para muitos a quarentena pode ser uma prisão, ou como eu disse, uma necessidade para um recolhimento de uma realidade interior. A saúde do corpo é reflexo da harmonia espiritual.
aquilo que nós comentamos no início. O nosso corpo não é causa, é efeito daquilo que nós somos e pensamos. Quando nossa alma se encontra realmente tranquila, o veículo que lhe obedece está em paz. Por isso que, segundo a própria Organização Mundial de Saúde, diz que saúde é o bem-estar, né? Bio, psico e social, e nós acrescentamos ainda o bem-estar espiritual. Bem-estar é você estar em harmonia e você estar em paz. Você pode até ter uma doença, patologicamente falando, e ela não se manifestar em virtude da grande harmonia que você tem. Porque o mal, ele só se manifesta se tiver um fator de estímulo. Da mesma maneira, o bem. Se você tem um momento na vida de dificuldade, que é natural nessa travessia, é bom que você procure se desvencilhar dele o mais rápido possível. É como a notícia que chega em sua porta. Se a notícia é ruim, você tem que abrir a porta e atender, por uma questão de educação e de ética. Mas atende na porta e manda ir embora. Não significa que você não atendeu, que você não viu, mas você não se demorou nela. Se a notícia é boa, manda entrar, sentar e ali fica com ela. É uma opção de cada um. É uma escolha que nós fazemos. A mente aflita despende raios de energia desordenada e se precipita sobre os órgãos na forma de dardos, que são raios de consequências deploráveis para as funções orgânicas. É o que a gente tem trabalhado tanto aqui no Chico através do magnetismo. A desarmonia mental com consequência em processos desarmônicos orgânicos, que são as doenças chamadas psicossomáticas. E nós hoje sabemos o quanto ela tomou conta da vida de todos nós. Todos os sentimentos que nos ponham em desarmonia com o ambiente a que fomos chamados a viver, geram emoções que desorganizam não só as colônias celulares do corpo físico, mas também o tecido sutil da alma, agravando a anarquia do psiquismo. São doenças, tanto como eu disse, somáticas, que são as doenças do corpo físico, como consequência da maneira de vida, ou da maneira como nós vivemos a nossa vida, desde os hábitos alimentares, como também os hábitos comportamentais, no que diz respeito à nossa conduta moral, mas também com relação aos nossos distúrbios mentais, que são tão naturais devido a esse momento que nós estamos vivendo. Eles com certeza tomam um vulto muito maior na vida de todos nós. No livro O Céu e o Inferno, uma obra do conjunto de 5 livros, chamado Pentateuco Kardeciano, fala num dos capítulos sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Justiça e misericórdia de Deus. Nenhum de nós pode estar alheio a isto. Na causa do sofrimento, além da ignorância, existe a ilusão. As pessoas sofrem por ignorância. A ignorância é não saber. Mas a ilusão é outro fator também que precisa ser trabalhado. O Código Penal da vida futura nos assinala que não há penas eternas. Isso é muito importante para a nossa compreensão. É o que alimenta muito o sentimento de culpa de muitos. Eu errei e não tem mais jeito. Nada na vida tem esse determinismo estruturado pelo pensamento humano. O determinismo da vida é dado por Deus. Só Deus sabe os nossos limites, sabe até onde a gente pode ir, porque eu disse lá no começo que Deus é a direção, nós somos o sentido. Ele sabe de tudo, mas Ele não intercede por nós, porque Ele sabe o que cada um de nós pode. Eu costumo sempre dizer, Ele não nos matricularia numa escola se não soubesse da nossa capacidade de aprender. Então, 3 etapas que são fundamentais para a recuperação
principalmente desse momento que nós estamos vivendo, ou neste momento que nós estamos vivendo. O primeiro é o arrependimento. O arrependimento é o reconhecimento do erro, tanto aqui no mundo em que vivemos, como no mundo espiritual, diante do fato que vimos na história de André Luiz. Então, o arrependimento é um despertar de uma consciência que sabe que cometeu o erro, porque eu sempre digo, antes que alguém lhe condene a sua própria consciência, no tribunal que ela é montado constantemente diante de nós, vai assinalar esse erro. Então, o arrependimento é, sem sombra de dúvida, o dispositivo essencial para uma expiação ou uma reparação, que nada mais é do que o ressarcimento daquilo que você tirou. Eu costumo alimentar também esse pensamento, que a reencarnação é você voltar muitas vezes do outro lado. Se você, numa experiência, você atirou a pedra e não se arrependeu, se você não fez esse processo de depuração, de expiação, é bem provável que na outra experiência seja você o que vai ficar na condição de receber a pedrada. Porque a gente só sabe a dor que impõe quando a gente sente ela na gente. Existe um preconceito, inclusive ele foi comentado até por um grande estudioso chamado Hamed, que diz que nós nos achamos que somos maus, no entanto somos apenas ignorantes. Nós achamos que temos o interior inadequado, no entanto temos o único jeito de ser. Nós achamos que deveríamos ser perfeitos, no entanto somos apenas seres em desenvolvimento espiritual. Nós achamos que somos anormais e, no entanto, somos apenas criaturas vivendo a normalidade da imperfeição humana. Veja que mensagem bonita e uma análise feita por Hamed. Isso tudo está dentro do contexto da convivência. Se nós não entendermos isso, tanto em nós como no outro, a convivência fica muito difícil. O que significa, dentro desse momento que nós estamos vivendo, a solidão? A solidão, ela não se cura com o amor dos outros. Isso é muito importante. Não adianta você querer buscar no outro aquilo que só tem valor dentro de você. Ninguém é feliz porque é amado. A gente só é feliz se amando. O amor é apenas uma consequência daquilo que nós somos. Porque uma pessoa, por mais que ela lhe ame, se você não tiver a essência da natureza divina do amor dentro de você, você não vai corresponder a esse amor. Porque amor não é um objeto de troca. A gente muitas vezes quer que as pessoas nos amem. Ninguém tem a obrigação de amar ninguém. A gente tem a obrigação de se amar. Agora, no momento que você estrutura dentro de você o sentimento de amor, ele mostrou no capítulo anterior que aquilo que nós expressamos nada mais é do que o que nós somos, e consequentemente quem tem amor só dá amor. Todos que estão em nossas vidas são companhias temporárias. Nós estamos aqui temporariamente vivendo uma experiência conjunta. Por isso, para ser feliz, precisa ser uma companhia, uma boa companhia para si mesmo. É o que a gente chama de solidão e estar só. Muitas vezes você está acompanhado de muitos se sentindo em solidão. Muitas vezes você está só e se sente acompanhado. É um estado de consciência próprio de cada um de nós. O livre-arbítrio manda você escolher ser feliz. Então, nós temos como prerrogativa de vida, como proposta eminentemente nossa, é de sermos felizes, e vamos ser felizes. Agora, a forma como nós vamos encontrar essa felicidade fica a critério de cada um. Os alunos retardatários demoram para receberem os seus certificados de conclusão na escola da vida. E a grande viagem ela é solitária. Quando nós partimos daqui, não vamos levar ninguém, a não ser a doce lembrança daqueles que amamos, que vão permanecer em nós, como realidade de uma experiência vivida. Tanto os encantos como os desencantos farão parte da nossa viagem.
Eu encontrei esse texto de um autor desconhecido, mas eu achei ele muito pertinente para essa viagem. E ele diz assim: atenção, toda a humanidade de passageiros, está na hora de renovar o passaporte. Estaremos dentro de pouco começando mais uma viagem com um tempo previsto e determinado. Quem tiver mágoas, ressentimentos, pendências, tristezas antigas na bagagem, favor deixá-las no depósito. Recomendamos o uso de sapatos da boa vontade e as camisas do otimismo, evitando durante a viagem as saias justas da competitividade insana e os nós da gravata da ambição desenfreada. Os passageiros que portarem sorrisos nos lábios, coração abertos e mãos prontas para construir, terão assento preferencial ao lado da janela da felicidade. Caso haja período de turbulência, mantenham a calma e a confiança no piloto da aeronave, o grande comandante da vida. Em qualquer situação de medo ou desespero, contem também com o nosso atendimento de bordo, realizado permanentemente pelos anjos guardiões que estarão ao lado de cada passageiro. Recomendamos durante todo o trajeto atitudes de solidariedade, de atenção e carinho, principalmente com crianças e idosos, o que garante a tranquilidade da nossa viagem. É importante lembrar que, embora tenhamos pessoas viajando em classes diferentes, nada assegura que na próxima viagem os passageiros terão direito aos mesmos assentos. Teremos, como já é de conhecimento de todos, muitas escalas durante o trajeto, o que implica na necessária entrada e saída de passageiros, e vale recordar, em todos os momentos, a permanente confiança no grande comandante chamado Deus. Essa é a viagem da vida. Essa viagem que todos nós vamos fazer, e para tanto é preciso que estejamos preparados. Mas veja que ele faz uma advertência muito grande nessa viagem, que é exatamente a alfândega da vida, que não nos permite levar outra coisa senão esses sentimentos que fazem parte do contexto da vida de todos nós. Portanto, é muito importante, gente, aproveitarmos esse momento, esse estágio, essa transição, que parece ser difícil, mas ela não é, que parece nos fazer mal, mas ela não tem esse propósito, que parece nos demover, mas não nos demove, porque somos resistentes a tudo, pelo fato de termos sido criados por um ser que sabe tudo acerca da vida, e não nos colocaria diante de fatos, circunstâncias, situações que não pudéssemos resolvê-las. É preciso que haja confiança, mais do que fé. A confiança é um ato de reciprocidade. A confiança é de quem tem a certeza de algo que certamente virá até você. Mas é preciso que você trabalhe os seus processos de necessidade, buscando essa confiança, consolidando dentro de você cada vez mais a certeza de um amanhã, que não faltará para ninguém a presença e a permanente vontade de Deus. Que possamos todos nos unir nesse instante em oração, mas sobretudo em ação, para promovermos um mundo melhor, que com certeza deixará para nós lições preciosas de mudanças tão necessárias para o crescimento interior. Não vamos fazer uma revolução no mundo, porque o mundo não precisa das revoluções. O mundo precisa de seres humanos que sim tenham certeza daquilo que estão fazendo e que busquem sempre a unidade, mas se envolvendo sempre com o compartilhamento e a divisão desses bens que pertencem a todos. Muita paz e que tenhamos mais uma semana de muita esperança. Que Deus nos abençoe a todos. Nove horas em ponto. Falta 2 minutos. Porque a gente programa uma coisa, já resolveu. Tu és um herói. Mas o que foi mesmo? Quebrou a corrente do alternador.
Você tá. Quarta-feira ele tem uma coisa tentada, lá no INSS, perto da minha mulher. Aí, ninguém está ficando vala, né? Que é errado. Aí o cara está fazendo acabou. Eu não vala aqui. Ramiro, tchau, Ramiro. Ô, Josinho, tá bom, Josinho. Ficou não, tá bom. Não, eu tava ligado, eu desliguei. Foi. Não, isso não. Eita, dormiu, foi. Foi o Gustavo que trouxe. Foi o Gustavo em casa, o carro a gente revocou pra lá, deixei ele lá e vim embora. Ah, tu revocasse, velho? Revoquei no outro pra lá. Amanhã eu pode sair puxando. Deixa eu ver aqui, tem alguém ligando pra mim. Aí, como é que eu faço pra sair?